Vamos aprender os top 10 da Revolução Russa. O primeiro, o czar. Na Rússia do século XIX, a falta de liberdade era muito grande. No campo, reinava uma forte tensão social, devido à grande concentração de terras na mão da nobreza. A Rússia foi o último país a abolir a servidão, em 1861, e em muitos lugares continuava-se com o sistema de produção feudal. A reforma agrária produzida pelo czar Alexandre II não adiantou para aliviar a inquietação no campo. O regime reprimia a oposição, e a Okhrana, polícia política, controlava o ensino, a imprensa e os tribunais. Em 1894, Nicolau II é coroado como imperador da Rússia, e ele foi um monarca absoluto, o que significa que ele teve a palavra final sobre tudo que diz respeito ao Império Russo. Comparado aos outros monarcas europeus, o imperador russo tinha muito poder pessoal e imensa influência nas decisões políticas. O governo imperial russo sofreu sendo um tanto distante e incompetente. Por exemplo, a agricultura demorou a se industrializar e houve numerosos fracassos na política externa. O mais notável desses fracassos foi o que causou o conflito com os japoneses, levando à Guerra de 1904, que vai ser o próximo tópico. 2. Guerra Russo-Japonesa. A guerra ocorreu entre o Império do Japão e o Império Russo, que estavam disputando territórios da Coreia e da Manchúria entre 1904 e 1905. Os dois países tinham a intenção de conquistar territórios tanto na Coreia quanto a região conhecida como Manchúria, que é uma vasta região do leste da Ásia que atualmente inclui o nordeste da China. E foi justamente essa disputa e a procura pela dominação da região que gerou o conflito. A guerra aconteceu no nordeste asiático da Rússia e fez com que o regime político do czar Nicolau II fosse abalado devido a uma série de revoltas, envolvendo operários, camponeses, marinheiros e soldados do exército. Houve várias tentativas de acordo diplomático para que o conflito fosse resolvido da melhor maneira possível, mas foi tudo em vão. Os japoneses tomaram posse do Porto Arthur, que havia sido arrendado para a Rússia pelos chineses. E essa foi a primeira vez na história que um país europeu foi derrotado por uma nação asiática. A Guerra Russo-Japonesa marcou o reconhecimento do Japão como potência imperialista por parte das nações da Europa, enquanto a derrota russa patenteou a fragilidade do regime czarista. 3. Domingo Sangrento. A derrota militar não foi seu único problema neste momento. O evento mais importante foi chamado de Domingo Sangrento, em 9 de janeiro de 1905. Uma grande manifestação marchou em direção ao Palácio de Inverno para entregar ao czar Nicolau II uma série de petições. Liderados pelo sacerdote George Gapon, os participantes estavam desarmados, cantando hinos religiosos e carregavam ícones de santos. Gapon pretendia entregar uma carta ao imperador solicitando a redução da jornada de trabalho para 8 horas, liberdade de reunião, a eleição de uma Assembleia Nacional, entre outras medidas. A multidão foi alvejada pela Guarda Real. Mais de 1.000 pessoas morreram e cerca de 5.000 ficaram feridas. O Domingo Sangrento serviu para motivar figuras importantes da oposição russa que se encontravam no exílio, como Lenin, a lutar contra o Império. Diante da pressão, Nicolau II promulgou uma Constituição e autorizou a convocação de eleições para uma Duma, quer dizer parlamento. A Rússia tornava-se assim uma monarquia constitucional. Porém, o czar ainda concentrava grande parte do poder e o parlamento tinha uma atuação muito pequena. 4. Primeira Guerra Mundial. Nicolau II se autodenominou chefe do exército e achava que uma vitória levantaria o moral do país, mesmo contra o conselho de todos. Deixou sua esposa, a imperatriz Alexandra, no comando da capital com seu conselheiro, Grigori Rasputin, após falhas da Rússia na frente oriental. Rasputin foi responsabilizado por corromper a família real e acabou sendo assassinado em 1916. No entanto, o exército russo encontrava-se despreparado para o confronto. Os efeitos foram derrotas em várias batalhas que deixaram a Rússia fragilizada e economicamente abalada. O chefe do exército foi visto como responsável pelos fracassos da guerra. A fadiga, a escassez de alimentos levaram a protestos. O exército se juntou aos manifestantes e, para acalmar a situação enfrentada, alguns generais russos aconselharam a Nicolau II abdicar, o que ele fez em 1917. 5. A política antes da Revolução Russa. Com a industrialização, a Rússia não viu surgir uma burguesia local que pudesse manter a dinâmica política do país. Em compensação, os operários passaram a se organizar cada vez mais. Esses operários recebiam influência de ideias vindas da Europa Ocidental e mantinham comunicação com os camponeses.
e formaram grupos de oposição ao czarismo. Mesmo os partidos políticos sendo proibidos, existiam secretamente. Por exemplo, o Partido Operário Social Democrata Russo, que era inspirado nos ideais marxistas e liderado por Plavanov e Lenin. As discordâncias ideológicas dentro do partido fizeram surgir dois grupos. Esses dois grupos foram essenciais na Revolução Russa. O primeiro são os mencheviques, palavra russa para minoria. Liderados por Plavanov, acreditava que era possível chegar ao poder de maneira pacífica, por meio de eleições. Apesar de defender a implantação do socialismo na Rússia, os mencheviques acreditavam que a transição para esse tipo de governo deveria ser gradativa e feita por reformas políticas e econômicas. Já os bolcheviques, ou a maioria em russo, eram liderados por Lenin e defendiam a necessidade de uma revolução armada para tirar o czar do poder. Os bolcheviques também pretendiam instalar o socialismo no país, mas de maneira imediata e usando a força se preciso. 6. A Revolução de Fevereiro e Outubro de 1917. Depois da abdicação do czar, forma-se um governo provisório, a República de Duma, sob a chefia de Alexander Kerensky, que ficou no centro de um governo muito combatido. O governo de Kerensky adotou algumas medidas que agradaram a burguesia, como a anistia dos presos políticos, a redução da jornada de trabalho para 8 horas e a liberdade de imprensa. Porém, os mencheviques não atenderam às reivindicações dos camponeses por terras e nem dos operários por melhores salários. Voltando da anistia, os bolcheviques, coordenados por Lenin e Trotsky, planejaram um congresso onde havia lemas como paz, terra e pão e todo o poder aos sovietes. Sovietes eram conselhos operários colegiados, constituídos de operários ou membros da classe trabalhadora, que regulavam e organizavam a produção material de um determinado território ou mesmo de uma indústria. O governo provisório de Kerensky decidiu não sair da Grande Guerra e muitas pessoas foram às ruas para protestar. Sob a liderança de Lenin, camponeses e operários derrubaram a República de Duma, tomam o poder no dia 7 de novembro, 25 de outubro no calendário gregoriano. Lenin prometeu acabar com a guerra, aboliu a propriedade privada da terra e permitiu que os camponeses dividissem terras entre si e introduziu o salário mínimo. Lenin também trouxe cuidados de saúde universais e a educação e aumentou os direitos das mulheres. Além disso, os bolcheviques também instituíram o unipartidarismo no país, ou seja, apenas o Partido Comunista Russo era permitido. Ao proibir demais partidos e perseguir qualquer outro tipo de oposição, o governo mostrava-se crescentemente autoritário e se afastava dos ideais de igualdade e liberdade. 7. A saída da Grande Guerra e suas implicações. O Tratado de Brest-Litovsk, firmado em 3 de março de 1918 na Bielorrússia, que na época fazia parte do Império Russo, selou a paz entre a Rússia, a Alemanha e a Áustria-Hungria. No ano de 1918, eles selaram um acordo de paz com as potências centrais que possibilitaria aos bolcheviques recuperar a economia e reformular o exército. O responsável pelas relações exteriores da Rússia após a Revolução era Leon Trotsky, líder do Exército Vermelho e um dos homens mais próximos de Lenin. As negociações com os generais alemães começaram ainda em dezembro de 1917. Segundo o historiador Sean McMeekan, um dos principais objetivos de Trotsky era tentar fazer com que a Alemanha ficasse em uma situação de embaraço político internacional, já que continuava com seus exércitos guardando posições na Rússia. E apesar de ter ganhado tempo e causado constrangimentos diplomáticos aos germânicos, a delegação bolchevique não conseguiu fazer com que o exército alemão abandonasse os postos do território russo. Pelo contrário, o acordo firmado em 3 de março de 1918 previa a anexação de vastos territórios russos pelo Império Alemão, além de indenização em trigo que seriam exportados da Ucrânia. Porém, as coisas mudaram depois da ratificação desse tratado. A Alemanha e seus aliados foram esmagados pela Inglaterra, França, Estados Unidos e os outros países aliados. Porém, a Legião Tchecoslovaca lutou pela Rússia na Primeira Guerra Mundial em troca de sua independência do Império Austro-Húngaro. Depois que a paz foi declarada, eles se revoltaram. Seu sucesso inicial estimulou outros inimigos dos bolcheviques a pegarem armas também contra o novo governo russo. 8. Guerra Civil. Além da Legião da Tchecoslováquia, os mencheviques
não ficaram satisfeitos em perder o comando da Rússia e se aliaram aos aristocratas. Assim, apoiados pelo Reino Unido, França, Japão e Estados Unidos, países que tinham investido capital na Rússia e temiam que uma onda socialista se espalhasse em direção ao Ocidente, os mencheviques reagiram. O Exército Branco, que era formado pelos mencheviques, nacionalistas, czaristas, liberais, conservadores e aliados, entrou em um confronto direto com o Exército Vermelho, formado pelos bolcheviques, comunistas, socialistas e anarquistas. E em 1918 o país mergulhou em uma guerra civil. Os 4 primeiros anos do governo bolchevique foram marcados por essa guerra que abalou profundamente o país. E para evitar qualquer tentativa de restauração monárquica, o czar Nicolau II e sua família foram assassinados sem qualquer tipo de julgamento, em julho de 1918. O Exército Vermelho envia dissidentes para campos de trabalho e atira em manifestantes. Trotsky mantém algumas famílias ou generais como reféns para que permanecessem leais. O Exército Vermelho derrotou o Exército Branco, garantindo a permanência dos bolcheviques no poder. A revolução estava salva, mas a paralisação econômica era quase total. 9. NEP, Nova Política Econômica. Depois da Guerra Civil, Lenin voltou-se para os problemas econômicos da Rússia e implementou mudanças. Para restaurar a confiança no governo, foi criada a NEP, Nova Política Econômica, em fevereiro de 1921, que permitia a entrada de capital estrangeiro e o funcionamento de empresas particulares. A aplicação da NEP resultou no crescimento industrial e agrícola da Rússia. As repúblicas socialistas vizinhas, que nada mais eram do que fantoches russos, concordaram em formar a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Lenin se tornou o primeiro chefe de governo no início de 1920. O objetivo era escapar do colapso total da economia e mesclar os princípios socialistas aos capitalistas. Em maio de 1922, Lenin sofreu um acidente vascular cerebral que causou paralisia do seu lado direito do corpo e a incapacidade temporária de falar. Ele se recuperou, mas em dezembro do mesmo ano sofreu o segundo derrame. Em março de 1923, Lenin sofreu o terceiro derrame e sua saúde ficou cada vez mais debilitada, falecendo no dia 21 de janeiro de 1924. 10. Stalin versus Trotsky, a Revolução Permanente. Stalin desempenhou o papel na Revolução Russa mesmo antes dela acontecer. Primeiro como editor do jornal bolchevique e também como comandante do Exército Vermelho durante a invasão da Polônia na época da morte de Lenin. Ocupou o cargo de secretário-geral, o mais alto posto político na União Soviética, e foi capaz de elaborar alianças com outros membros proeminentes do partido e esconder as críticas que tinha de Lenin. Trotsky e Stalin tinham duas posições distintas que são conhecidas como Revolução Permanente. Trotsky acreditava que, a menos que a Revolução Socialista fosse encorajada em outros países, a Revolução Bolchevique iria parar e se tornaria impossível para a União Soviética sobreviver. Já Stalin acreditava que o socialismo na União Soviética deveria ser fortalecido antes que pudesse ser exportado para qualquer outro lugar. Stalin foi vitorioso na luta pelo poder e, em 1929, Trotsky foi exilado da União Soviética. Ele acabou no México, onde foi assassinado em 1940. Após sua vitória, Stalin começou a apertar seu controle sobre o país e fez uma limpeza no governo. Censura e assassinatos foram usados pela força da polícia secreta, a KGB. Stalin removeu muitos membros do seu partido e fez uma limpeza nos escritórios do Exército Vermelho. As ferramentas mais famosas de Stalin para manter a ordem foram os gulags. Gulag era uma sigla em russo para Administração Central dos Campos, que nada mais eram que campos de trabalhos forçados e que se espalharam por todo o país. Os maiores gulags ficavam em regiões geográficas quase inacessíveis e com condições climáticas extremas. A combinação do isolamento, frio intenso, trabalho pesado, alimentação mínima e poucas condições sanitárias aumentaram muito as taxas de mortalidade entre os presos. Para se proteger da violência, grupos de presos criaram códigos e leis internas que deram origem à atual máfia russa. Após a morte de Stalin em 1953, a quantidade de campos foi reduzida. Porém, os campos de trabalho forçado para os presos políticos duraram até os anos 90. Stalin trouxe muitas reformas internas, como o Plano dos 5 anos, que foi concebido para melhorar a produção industrial. Outra reforma introduzida foi a coletivização,
pela qual os agricultores foram forçados a unir suas fazendas a fim de aumentar a produtividade e a velocidade das colheitas, usando a mecanização. Deve-se lembrar que a reforma de Stalin mudou a Rússia de um império para uma potência econômica e política. O legado da Revolução Russa é difícil de medir em muitos aspectos. Tudo o que ela fez foi substituir um regime autoritário por outro, mas vale a pena notar que as ações ajudaram a transformar a Rússia em uma superpotência vital para deter os nazistas mais tarde. Você sabia que aqui no História Top 10 tem um resumo prontinho para você em PDF? É só você usar o QR Code, entrar no grupo do Telegram, que ele vai estar lá para você baixar. Aproveita!